Sabe, tem um tipo de roubo que é diferente. Ele não leva dinheiro, não leva celular, nada disso. Mas pode levar algo muito mais valioso, né? A nossa própria essência. E é bem por aí que o padre Fábio de Mello caminha no livro Quem Me Roubou de Mim. É um título forte, né? Chama atenção logo de cara. Totalmente. E hoje a gente vai, assim, mergulhar um pouco nessa obra. A ideia do livro, pelo que eu entendi, é tipo abrir portas, sabe? Romper uns cativeiros internos. Exato. Tentando entender o que ele chama de sequestro da subjetividade. Como isso impede a gente de ser pessoa de verdade. E essa distinção é chave no livro. Ele coloca isso logo no começo. A gente nasce indivíduo, biologicamente falando, né? Mas ser pessoa, isso é uma conquista. Uma conquista? Como assim? Ser pessoa, para ele, tem tipo 2 pilares. O primeiro é dispor de si. Quer dizer, ter posse de si mesmo, das suas escolhas, se conhecer. Entendi. Autonomia, né? Isso, autonomia. E o segundo é dispor-se aos outros, que é a capacidade de se conectar, de se relacionar de forma autêntica, de verdade. Não é só existir, é existir com e para os outros, mas a partir de si mesmo. Faz sentido. Mas esse termo sequestro da subjetividade ainda soa muito pesado. Como que isso acontece na prática? Fora da ideia de um sequestro literal, claro. Então, aí que tá o pulo do gato, e o que talvez assuste um pouco. Esse sequestro é sutil. Muitas vezes ele vem disfarçado, sabe? De cuidado, de amor até. Como assim disfarçado? Relações. Podem ser familiares, amorosas, amizades, até mesmo dependências, vícios. Elas podem se tornar esses cativeiros, lugares onde a nossa capacidade de decidir, de ser quem a gente é, vai sendo minada. Devagarinho. E a pessoa nem percebe? Muitas vezes não. Instala-se o que o livro chama de condição de vítima. A pessoa perde a força para reagir, sabe? O medo toma conta, paralisa. E o pior é que, sem notar, ela acaba validando o poder que o outro tem sobre ela. Caramba. O livro traz uns exemplos bem fortes disso, né? Eu lembro de ter lido sobre a história da imigrante libanesa. Sim, casada à força. Isso. Ou daquela adolescente num namoro abusivo, que não conseguia falar não. E o rapaz dependente químico trancado no quarto é um cativeiro dentro da própria casa. Exato. São casos que mostram como alguém pode estar, fisicamente livre, as portas abertas, mas por dentro tá preso. Parece que desaprende a ser livre. É isso. O medo é a chave desse mecanismo, ele mobiliza. A vítima, às vezes, para sobreviver ali naquela situação, pode até criar uma relação meio amistosa com quem a aprisiona. Uma tentativa de diminuir o sofrimento. Nossa. E isso tem tudo a ver com perder o que o autor chama de horizonte de sentido. A pessoa é afastada daquilo que dá propósito para a vida dela, sabe? Daquilo que a constitui. É um roubo da identidade mesmo. Então sair disso não deve ser nada fácil. A superação seria essa busca por retomar a identidade, por abrir esses cativeiros internos. É um processo, né? Não acontece de um dia para o outro. Dispor de si, como ele fala, não é algo que você alcance pronto. É uma conquista diária, constante. Exige autoconhecimento, olhar para dentro. O livro até traz uma perspectiva interessante da teologia cristã sobre isso, que a realização humana, se tornar mais humano, mais você mesmo, é uma forma de Deus se revelar. A santidade seria essa humanização, sabe? Fortalecer quem você é, não anular. Interessante essa visão. E me faz pensar num outro ponto que o livro toca, que é o perigo das idealizações. Principalmente no amor, né? Ah, sim. O mito do amor romântico. Exato. Aquela busca pela alma gêmea, pela pessoa perfeita. E isso acaba cegando a gente para as pessoas que são reais. As pessoas certas para nós, com defeitos, qualidades, tudo junto. A gente acaba criando máscaras, né? Para se encaixar no ideal. Tem até uma situação do Fernando Pessoa que o livro usa, algo como a máscara que fica predada à cara. É isso mesmo. E o livro diferencia bem, né? A paixão, que muitas vezes é essa idealização toda, do amor, que é pé no chão, encara a realidade, se constrói. E essa construção leva a outra ideia muito legal do livro, a diferença entre relações simbólicas
e diabólicas. Simbólicas e diabólicas. Como assim? O termo simbólico vem do grego simbalein. Significa lançar junto, unir, criar pontes. Relações simbólicas são as que ajudam a gente a crescer, a se encontrar, a se tornar mais pessoa. Entendi. Construtivas. Isso. Já diabólico vem diabalein, que é o contrário. Lançar através, separar, dividir e isolar. As relações diabólicas são a cara do sequestro da subjetividade. Elas destroem, isolam. Que interessante essa distinção. O padre usa até o exemplo de Jesus com a mulher adúltera. O olhar dele não acusa, não destrói. Pelo contrário, devolve a dignidade. É um olhar simbólico que junta os pedaços, que restaura. Nossa, muito bom isso. Fica bem claro, então, que essa análise do livro é um convite bem profundo para a gente olhar para dentro, né? Com certeza. Um chamado para identificar essas coisas, internas e externas, que podem estar funcionando como esses sequestros silenciosos, que impedem a gente de ser livre de verdade, de viver como pessoa plenamente. É quase um guia para retomar o controle. E ele não dá respostas prontas, mas deixa perguntas no ar, né? Perguntas que ficam ecoando. Tipo, que hábitos, que medos, que relações na nossa vida podem estar prendendo a gente sem que a gente perceba, nos roubando de nós mesmos? Perguntas difíceis, mas necessárias. Muito. E talvez a mais importante, como que a gente pode cultivar relações mais simbólicas? Relações que devolvam a gente pra gente mesmo e que ajudem os outros a fazerem o mesmo caminho. Pensar nisso já é um começo, né? O primeiro passo para talvez romper alguns desses cativeiros.